Olá, boa tarde pessoal. Hoje estou aqui para fazer a demonstração do laser de corte da Forever 1501 400 por 600. Vamos fazer então assim uma coisinha deste género. Na máquina de bordar vamos fazer o corte a laser e depois vamos aplicar num polo. Eu iria inicialmente utilizar exatamente esta letra, foi a que eu estive a testar aqui no bastidor grande, mas depois a Suzy disse-me: então, mas porquê é que tu não fazes uma letra F e escreves Forever? É isso mesmo. Então, já não vou utilizar esta aqui, esta ficou de amostra, serviu para eu perceber qual é a intensidade que eu necessito a nível de laser para fazer o corte, qual é o número de passagens, qual a intensidade, qual a velocidade. Então existe aqui uma série de parâmetros que nós temos que configurar para que saia perfeito, para que eu consiga cortar apenas, e neste caso, o feltro e deixar a entretela. Pode cortar um bocadinho, mas não na totalidade, para depois aquilo não sair do sítio. Então há que encontrar ali um ponto de equilíbrio, um ponto correto para que isso possa ser feito. E isso deve ser feito para cada tipo de material e para cada circunstância, porque cada material tem a sua espessura, cada material tem a sua rigidez, a sua resistência. Então temos sempre que fazer alguns testes primeiro para conseguir encontrar o ponto exato, o ponto de equilíbrio, para que possamos obter um resultado satisfatório. Eu vou-vos mostrar alguns exemplos que eu já estive a fazer, alguns testes. Este é o bastidor que vem, o bastidor maior que a máquina tem, é o que vinha na máquina, aqui com um bordadinho, trazia aqui já alguns elementos cortados e eu a seguir fui brincando. Fui fazendo com um bocadinho de cortiça, fui fazendo também com pele genuína. Aqui na pele ainda não encontrei o ponto de corte, já consigo fazer bem a gravação, mas o corte, dado a espessura desta pele, a rigidez que ela tem, embora ela parece suave, mas é um material denso e foi difícil fazer o corte. Então, eu não cheguei a terminar este projeto, passei para o feltro. O feltro já é um material muito mais fácil de cortar e aí sim fiz aqui o meu primeiro projeto, este aqui, em que tenho exatamente então a letra e depois o nome por cima. Isto aqui vai ser feito em duas partes. Então uma delas eu vou fazer apenas a aplicação, exatamente o que aqui está, mas com outra letra, com a letra F. Depois vai ser aplicado no polo e vamos escrever por cima Forever. O princípio é esse. E porquê é que nós fazemos isto? Antes de avançar. Porque nós temos que ter a mesa de suporte colocada. Na mesa de suporte existe lá uma pecinha, uma chapinha, que vai estar ao endireito do laser. Para quê? Para que, se o laser perfurar o material, não vá apontar para o chão, né? Então tem que ter ali uma base de apoio para que o laser possa encontrar esse ponto final, esse términos. Então nós devemos ter, até para dar também a maior estabilidade possível ao bastidor que está a movimentar-se. Então convém termos sempre a mesa colocada. Ora, se nós temos a mesa colocada, à partida não conseguiremos fazer a aplicação numa t-shirt ou num polo, por exemplo, porque temos uma zona fechada. Se fosse um casaco, eu se calhar arriscaria a fazer tudo de uma vez só. Sendo uma peça fechada, nós vamos fazer então primeiro o nosso emblema, o nosso apliqué, o nosso o nosso patch, como vocês queiram chamar, e depois vamos fixá-lo no polo e fazer as letrinhas por cima. Vamos lá ver como é que isto corre, ok? Vou passar então a câmera aqui para este lado e vou-vos explicar o procedimento, qual foi a forma que eu idealizei para fazer este projeto e vamos ver se corre bem ou não. É
quase é a terceira vez que estou a fazer um projeto deste género. Então o primeiro foi feito exatamente aqui diretamente no bastidor. O segundo foi este e agora vamos ao terceiro. Com uma matriz nova. Então vamos lá ver como é que isto vai correr. Ora, muito bem. Então aqui estamos nós. Este é o projeto que vamos realizar. Então OF e depois a dizer Forever em cima. Isto vai ser feito em duas partes, então em duas vezes. Nós temos aqui primeiro então a letra F, vai ser feito o bordado, vai ser feito o contorno e depois vai ser cortado. Depois de termos a nossa aplicação, o nosso emblema, vamos retirar o bastidor, vamos colocar a t-shirt, neste caso o polo, no bastidor. E o que é que vamos fazer? Fazer um posicionamento inicial, colocar o nosso patch, fixá-lo e depois escrever por cima Forever. Então isto será feito em duas partes. A primeira então será esta. Clicamos aqui no desenho que nós queremos e vamos utilizá-lo. Ele está aqui. Vamos passar para o modo de bordado e agora vamos definir aqui as cores. Nesta fase é importante nós termos em atenção que vamos utilizar o laser, ok? Então, a primeira cor que nós vamos fazer será o vermelho será o número 5, então vou selecionar aqui o número 5. De seguida vou ter o contorno do nosso desenho, que eu vou fazer a branco, então será o número 4. Não importa exatamente o que está aqui no display, importa sim as cores que nós temos colocadas na máquina. E de seguida vamos utilizar o laser para fazer o corte em toda a volta. Então para isso eu tenho aqui a tecla que diz laser. E temos aqui uma série de configurações. Estas configurações, depois dos testes que eu já realizei, à partida eu vou colocar a intensidade da luz com o número 17. Será o máximo. O mínimo vou colocar em 16. Eu quero que ele seja o mais aproximado possível. Portanto, aqui vou colocar 16. Velocidade máxima vamos manter nos 40 e a mínima vamos manter nos 20. Fazemos OK. E já temos então aqui o laser. Fazemos uma cor, fazemos outra cor e de seguida faz o laser. Fazemos OK. E já temos aqui colocado o nosso bastidor. Para os mais atentos, para aqueles mais atentos, podem reparar que eu tenho aqui um bastidor quadrado, basicamente. Mas na realidade eu tenho aqui um redondo. E por que razão é que eu fiz isto? Porque se eu tiver este bastidor selecionado, quando for fazer a parte do corta laser vai dar erro. Porquê? Porque o espaço que nós temos aqui atrás, este espaço aqui é inferior quando temos a torre de laser. Então ele dá-nos aqui um erro porque ele parte do princípio que nós só temos esta área, não temos este espaço aqui atrás. Este espaço aqui atrás, nós podemos aqui considerá-lo. Então, eu enganei a máquina, vou-lhe dizer que tenho aqui um bastidor maior, vou ter aqui o cuidado de perceber se está bem enquadrado o meu desenho, vou fazer uma dupla verificação. Então, a primeira verificação que eu vou fazer será uma rápida em toda a volta, ok? Portanto, eu consigo perceber que não há problema nenhum, mas posso fazer também uma mais pormenorizada. Posso inclusive fazer isto e perceber exatamente onde é que o bordado vai ser feito. E assim tenho a certeza absoluta que não vou ter problemas. Então está a verificação feita, temos as linhas escolhidas, o laser escolhido, só precisamos de começar a fazer o nosso bordado. Deixem-me só explicar que tenho aqui um bocadinho de feltro, está solto, para já. Tenho a entretela de recortar, entretelazinha de 60 gramas, e vamos então começar a fazer o nosso bordadinho.
Já cá volto, daqui a pouco. A primeira cor já está quase terminada. De seguida a máquina vai passar automaticamente para a segunda cor, que no caso será o branco. Então esta está mesmo a terminar. Está ela. E de seguida passamos para o branco. Ficou aqui definido na matriz que seria um ponto corrido, o ponto de suporte. Poderia até nem ter feito nenhum ponto específico, mas neste caso decidi fazer este ponto corrido apenas. Ficou muito giro aqui este ponto decorativo. Quis fazer diferente. No outro fiz umas estrelinhas, neste quis fazer assim umas rodinhas. Também ficou muito engraçado. Muito bem, já está quase a terminar a linha branca e de seguida automaticamente vai ser feito o corte a laser. Então o laser está-se a movimentar para a sua posição, ligou e vai fazer então agora as 4 passagens que ficaram pré-definidas. Então, uma delas já está, vai à segunda, depois a terceira e a quarta. Por que razão é que eu fiz isto? Várias passagens, para não fazer tão devagar. Ao fazer várias passagens, à partida não vai queimar tanto o feltro, não ficará aquelas marcas de queimado. Foi assim a interpretação que eu fiz. Em princípio, resultará bem desta forma. É óbvio que cada um é livre de fazer da forma como achar mais prático, mas eu achei que seria a forma mais interessante. Vamos ver como é que ficou. Vamos fazer aqui um offset. E aqui está feito então o nosso emblema. Nota-se que ainda há ali um pontinho ou outro que podia ficar mais bem cortado, mas lá está, se eu aumentar a intensidade do laser, por exemplo, ele depois vai-me cortar a parte de baixo. Ele corta sempre um pouquinho. Há sempre uma zona ou outra que tem um bocadinho mais de força e acaba por cortar um bocadinho, mas na maior parte dos sítios fica perfeito. E esta é também uma razão pela qual nós não fazemos diretamente na peça, porque se nós fôssemos fazer isto diretamente no polo, corríamos um grande risco de cortar a malha do polo. Então devemos sempre fazer isto à parte e só depois executar a aplicação. E agora vou retirar. Vamos só ver como é que ficou aqui a parte de trás. Reparem. Ó, aqui praticamente cortou mesmo. Estão a ver? Ó, aqui cortou mesmo. Aqui teve quase. E aqui também. E aqui também. Então eu penso que está naquele ponto. Aqui se fosse mais um bocadinho não se perdia nada. Ficava mais bem marcadinho para depois recortar. Ficaria bem. Ali no meio também ficou impecável. Pronto, eu vou limpar isto e vamos já de seguida passar para o polo
para fazer a aplicação. Para fazermos a colocação do bastidor, é importante, na minha ótica, termos o nosso logotipo colocado, previamente colocado, para sabermos qual é a posição, qual é a orientação. E assim, quando colocamos o bastidor, já temos noção de onde é que devemos localizar depois o desenho. Para além disso, extremamente importante é verificar se o tecido está devidamente esticado no bastidor. Então, se nós encontramos ondulações, por exemplo, como estão a ver aqui, nós devemos esticar mais um bocadinho. Então passamos o dedo na vertical, na horizontal, na diagonal e tentamos perceber se porventura existe aqui alguma coisa que não esteja bem. Neste caso específico, nós só vamos ter estas letrinhas aqui, não vai haver grande problema. Agora, se eu fosse fazer este projeto todo diretamente aqui neste polo, era importante ter uma boa entretela e ter o tecido bem esticado aqui no nosso bastidor. O nosso bastidor já está colocado no polo. No entanto, nós, para podermos fazer aqui o bordado, e como se trata de uma peça que está fechada, nós temos que retirar a bancada para podermos utilizar este bastidor com o polo que acabamos de aqui colocar. Então, vou desmontar a mesa e colocar o bastidorzinho no seu devido lugar. Já temos a mesa retirada, é relativamente fácil e rápido, são 2 ou 3 minutos, não há nada que enganar. Mantemos as hastes, passamos então a parte de cima, a parte da frente, aliás, do nosso polo aqui por cima do braço, desta forma, e vamos encaixar o bastidor no sítio. De seguida vamos ter que mudar o desenho, então mudar a matriz. Vamos passar para o modo preparação e de seguida vamos selecionar o segundo desenho. Então isto é constituído por 2 desenhos, por 2 matrizes. A primeira, que foi feito o bordado e o corte a laser, e agora esta segunda matriz que vai fixar o bordado que nós fizemos, vai fixar esta aplicação, este emblema ao nosso polo e depois fazer o nome por cima. Ok, ele já aqui está. Podemos chegá-lo aqui mais para o centro, mas temos que ter aqui em atenção um pormenor muito importante. O desenho está virado para nós, a matriz, ou seja, eu como coloquei num polo, tenho que virar o desenho ao contrário. Para isso, eu tenho que ir aqui às configurações e fazer a devida alteração. E desta forma já temos o nosso desenho ao contrário. Agora temos que ter aqui alguma paciência, podemos dizer assim. Temos que ter aqui alguma paciência para encontrar o ponto correto. Eu para já vou alterar o meu bastidor. Neste momento já posso colocar o bastidor correto, aquele que é exatamente o que está colocado na máquina. Então, já aqui temos o nosso bastidor redondo e aqui já temos o redondinho, então agora está tudo ok. Vou começar por fazer um reconhecimento inicial. Eu sei que ele não está no sítio correto, eu sei disso, mas eu para já queria confirmar que a agulha número 1 não ia bater aqui no aro do bastidor, e agora vou fazer uma dupla confirmação até uma tripla confirmação. Isto nós devemos fazer 3 confirmações quando estamos a trabalhar com os nossos desenhos e aqueles que nem temos assim grande à vontade. O primeiro será este reconhecimento à volta, que é um reconhecimento básico e essencial. Depois podemos baixar a agulha, podemos posicionar melhor a nossa matriz. Ok, foi muito rápido, eu posso colocar aqui no modo lento.
O facto de eu ter ali o desenho ajuda-me a fazer um posicionamento milimétrico, quase. Portanto, eu consigo ter isso. No entanto, eu aqui, como vou ter um ponto inicial para definir a localização do meu emblema, eu não preciso me preocupar muito com isto. Encontrar aqui um ponto o mais aproximado possível, para já, porque de seguida, então é que nós vamos ter que encontrar mesmo aqui o ponto correto no emblema que vamos colocar aqui em cima. Então ele para já está, vou só mostrar como é que podemos fazer portanto, eu agora faço novamente o reconhecimento, ok? Já com a agulha em baixo, e depois iria fazer um reconhecimento mais pormenorizado, que seria este aqui assim. Este vou fazê-lo quando tiver o emblema ali colocado, que eu quero perceber exatamente como é que ele vai passar aqui nesta zona. Portanto, eu aqui já está, vou retirar isto e vou buscar o emblema. Já aqui tenho o emblema, está ali por baixo. Eu posso também usar aqui a minha folhinha para encontrar o centro. Então, eu tenho aqui os dois elementos, posso colocar em cima certinho. Eu, entretanto, vou fazer isso melhor com as duas mãos, que só com uma não é fácil. Portanto, o princípio será colocar isto assim direitinho e depois ali assim ao centro e verificar. Então, em princípio, será isto. Vou fazer uma verificação mais pormenorizada, portanto, nas zonas que serão comuns àquilo que já existe, esta parte, por exemplo. Então, com alguma calma, vou tentar posicionar da melhor forma possível. Sei de antemão que vai falhar sempre qualquer coisinha, é natural que isso aconteça, mas esta é uma das formas de nós podermos centrar o nosso desenho e fazer o bordado. Outra das formas, que é aquela que eu tinha inicialmente previsto, não utilizando aqui esta folhinha. Eu com a folhinha consegui fazer um posicionamento, ok? Consigo fazê-lo. Outra das formas será eu utilizar uma das cores, uma das linhas, para fazer a marcação do local onde eu vou colocar este emblema. Então eu tenho aqui definido, basicamente são 3 cores. Eu vou fazer com a mesma cor, eu vou utilizar aqui, vou utilizar o vermelho, então 1, 2, 3, 4 é o número 5, vou utilizar aqui o número 5. Depois a seguir vou utilizar novamente o 5. E a última cor, que é que diz Forever, vou utilizar o dourado, que é esta aqui que está. E então faço OK. Ele faz a mudança. Para que a máquina pare para eu colocar a aplicação, eu tenho que colocar no modo manual. Então aqui vou colocar no modo manual. Estamos no processo manual, temos que escolher qual é a cor, temos que escolher qual é a agulha que nós vamos utilizar. Então, nós vamos utilizar a agulha número 5, que por acaso ela é que já está selecionada, mas eu podia selecionar a 2, por exemplo, ou selecionar a 4, e ela iria fazer o bordado dessa cor que está definida na matriz, exatamente com a agulha que eu tenho neste momento selecionada. Eu vou selecionar então o número 5, estando no modo manual, aqui está, modo manual, e ele vai fazer um primeiro bordado para nós depois colocarmos em cima a nossa aplicação. Então, aqui está ele. Ok. A máquina parou, estamos no modo manual.
Eu aqui vou colocar, posso fazer um offset. Então, o bastidor sai cá para fora. Eu vou fazer o posicionamento, vou colocar exatamente onde me parece ser o local correto. Eu tenho aqui uma margenzinha, né? Ele está-me a fazer o ponto aqui dentro, então eu tenho que perceber se isto está bem enquadrado ou não. Posso também, para facilitar um bocadinho aqui a minha vida, se eu achar necessário, colocar um bocadinho de cola spray temporária na parte de trás do emblema, para que ele fique mais bem coladinho aqui. Posso fazer isso. Até vou buscar a cola e vou meter um bocadinho de colinha spray aqui para fixar. Não é que fosse estritamente necessário, porque o emblema é assim durinho, não é daqueles muito moles. Se fosse muito mole, seria necessário, sem dúvida nenhuma, colocar um bocadinho de cola spray. Aqui não seria exatamente preciso, mas eu vou pôr só um bocadinho nada. Chegou o momento da verdade. Está posicionado com um bocadinho de cola. Tentei que ficasse o mais correto possível. Vamos lá ver como é que sai. Bem, ali um pontinho ou outro, foi um bocadinho para lá. Paciência, paciência. Bem, eu entretanto passei do modo manual para o modo automático e ela vai continuando logo então a fazer as outras coisas. Está quase terminado. Temos aqui 90% de taxa de sucesso. Houve aqui só mesmo um desnivelzinho pequenino. Mas acabou por resultar, por funcionar bem. Ora, aqui está. Está terminado o nosso projeto. Aqui está ele. De facto nota-se ali uma linhita ou outra a passar ali em cima do branco. Pronto, há sempre um pormenorzinho ou outro a melhorar. Há sempre pequeninas correções a fazer. Mas para um primeiro bordado não está mal, não está mal. Vamos vestir e ver como é que fica. Então aqui está finalizado o nosso projeto do emblema Fortever, feito na FT 1501 400x600 e laser de corte. Pegamos em feltro, fizemos um bordadinho por cima. Vou-vos mostrar o outro F, onde é que ela fugiu? Tenho aqui o N. Feito o bordadinho por cima, em separado, e depois foi aplicado na t-shirt, foi pregado na t-shirt, e depois levou as letrinhas por cima a unir e a finalizar aqui todo o projeto. Espero que tenham gostado, espero que vos tenha dado ideias. O laser de corte é muito interessante. Vocês podem utilizar a área grande de bordado que esta máquina tem, os 600 por 400, para fazerem muitas aplicações destas. Fazer em quantidade e depois é só posicionar nas peças e segurá-las e eventualmente colocar mais qualquer coisa por cima. Portanto, é uma solução muito interessante e muito útil, muito prática e diferenciadora. Acima de tudo, diferenciadora. Fica tudo super certinho, com uma qualidade muito boa. Foi a primeira vez que eu fiz isto. Obviamente há aqui sempre alguns pormenores a ajustar. A própria técnica em si, a forma de fazer, com alguma prática facilmente conseguimos chegar ao método
mais adequado, ao método mais rápido e aquele que tem melhores resultados. Este foi só o primeiro. Se calhar vou fazer mais alguns com outras coisas diferentes, com outros materiais, explorar um bocadinho isto. Já fiz ali um bocadinho de pirogravura em pele. Vamos fazendo assim umas coisinhas diferenciadoras, que é aquilo que vocês precisam de ter. Precisam de ter ferramentas que vos ajudem a ser diferentes e a serem únicos. Só dessa forma é que conseguem destacar-se dos demais neste mercado bastante concorrencial, não é? Bastante concorrencial. Vou mostrar aqui mais de perto, então, o bordadinho e despeço-me com um grande abraço. Tudo bom e até um dia destes.